Hoje então, todo mundo sabe, deixa eu ligar aqui a live pelo canal do YouTube. Hoje é dia transcendental do aparecimento de Srila Govinda Maharaj e é um dia muito especial para todos nós. Se não fosse ele, não estaríamos aqui no templo, não teríamos o Sri Chaitanya Sarasvati Mati fora da Índia, se não fosse Srila Govinda Maharaj. Então, nós devemos muito a ele, não só a ele, mas ele especialmente. E ele nasceu no dia 18 de dezembro de 1929. Hoje, se ele tivesse aqui encarnado, ele teria 95 anos. Completaria hoje 95 anos. Mas nós não conseguimos vê-lo somente através da foto, do quadro, né? Mas ele está aqui. Tem uma aula de Srilacharya Maharaj, que ele falou que ele disse no festival de Gurudeva, mas isso é em relação a todos os festivais, né? Ele falou, o Gurudeva, ele sabe quem está, ele está vendo todo mundo, quem fez algum serviço, quem não fez serviço, quem veio no programa, o Guru está vendo tudo. Ele não é uma pessoa comum, né? O Guru é o próprio Krishna. As escrituras falam isso, a canção que a gente cantou de manhã, que a gente canta de manhã, fala isso, né? O Guru é o próprio Krishna, os sadhus falam isso, a escritura fala isso. E hoje de manhã eu li uma aula de Srila Govinda Maharaj, que está no site internacional, e o devoto perguntando para ele, né? Eu acho importante isso, o devoto perguntando para ele, Gurudeva, mas e na próxima vida, será que eu vou encontrar o Senhor? Eu não quero deixar de encontrá-lo na próxima vida. O devoto com medo, falou, eu estou com medo de não encontrar o Senhor na próxima vida. E aí o Gurudeva olhou para ele e falou, como que você me vê? Aí ele falou, não, eu vejo você, né? E aí ele deu uma explicação, o Gurudeva falou, não, como você me vê? Você me vê como um homem ou como, ele falou, o Senhor Supremo? O Gurudeva respondeu para o devoto. E aí o Gurudeva falou, se você me vê como o Senhor Supremo, ele falou que as escrituras falam, você não precisa se preocupar. O Gurudeva falou, porque eu vou estar com você na próxima vida. Se você me vê como o Senhor Supremo, não precisa se preocupar. Por que ter medo? O Gurudeva falou. Aí ele falou assim, né? E outro, ele falou, por que você está querendo a próxima vida? Você não tem que esperar para a próxima vida, você tem que sair desse plano nessa vida. O Gurudeva falou para ele, se você fizer tudo direitinho e sair do plano material nessa vida, você vai me encontrar em Goloka Vrindavana na próxima vida. O Gurudeva falou para o devoto. Né? Então, não temos que ter medo. O Guru foi embora. O Guru foi embora também, Srilacharya Maharaj fala, quando o devoto fala, meu Guru abandonou, meu Guru foi embora. Não, isso aí você não teve nenhuma relação com o teu Guru. Se você fala que o teu Guru foi embora, que você está sozinho, você não teve nenhuma relação com o Guru. Aquele que tem a relação com o Guru e continua servindo o Guru através do seu sucessor, vai ter a relação sempre com o Guru. Srilacharya Maharaj falou, o devoto, quando eu for embora, ele falou isso em 2021, ele falou várias vezes, quando eu for embora, aquele que estiver servindo o meu Guru e a missão, eu estarei sempre do seu lado te ajudando. Srilacharya Maharaj falou, e Gurudeva também falou isso, eu estarei sempre do lado do meu devoto. Então, não ele abandonou o corpo, não, isso é o nosso olhar, nós não temos olhar transcendental para ver Gurudeva, nem Krishna, nem Mahaprabhu, somente através de fotos, de quadros, de murti, né, de deidades. Nós não temos, pelo menos eu não tenho esse olhar transcendental, pode ser que alguém aqui tenha, né? Mas também se você tiver, não é bom ficar divulgando isso nas mídias sociais, isso aí não é bom. Né? Se alguém tem a fortuna de ver Krishna, de ver realmente, não a mente, né, mas você realmente ter essa fortuna, então não tem que ficar divulgando. Então, Gurudeva, hoje é o dia do seu aparecimento, é um dia muito, muito especial, e nós lemos já, fazem 2 dias que estamos lendo a vida de Gurudeva no livro Atado pelo Afeto. Eu postei ontem no grupo do Templo de São Paulo, quem não leu, leia, hoje ainda. Muito importante aquela aula de Gurudeva, ele próprio falando, comentando, né? E ele começou falando, né? E aí a Acharya Maharaj também deu uma aula falando que Gurudeva,
Ele é o primeiro filho, mas não que ele seja o primeiro filho, porque os outros morreram. A mãe dele engravidava e os filhos morriam. Ela engravidava e os filhos morriam. Ela não conseguia parir uma criança. E aí ela e o pai de Gurudeva foram conversar com o Senhor Shiva. Tem um local específico lá do templo, mas eu não me recordo agora. E aí o Senhor Shiva, eles foram prometer para o Senhor Shiva: se você conseguir me dar, se você me der um filho, eu darei ele para você. A promessa da mãe de Gurudeva e do pai para o Senhor Shiva, lá no templo. E aí ela engravidou e Gurudeva nasceu. E quando ele tinha mais ou menos 7 dias, logo bem novinho, eles foram lá novamente no templo, levar a criança para o Senhor Shiva ver, no templo que eles prometeram. E quando chegou lá, a avó materna, ela tinha colocado uma marca na testa de Gurudeva, de bebê, uma marca preta, se eu não me engano é feita com esterco de vaca. Eu já li em alguma aula que é feita com esterco de vaca. E aí quando chegou lá, o Senhor Shiva conversou com eles e falou: porque se você falou que ele é meu filho, você não me deu ele. Você falou, me prometeu que ele é meu filho, você não me deu ele. Tire essa marca da testa dele e coloque a marca de sândalo. E aí ela voltou, né, com o marido para a casa dela e trocaram, tiraram a marca, aquela marca de esterco de vaca. Eu creio que é por uma proteção que eles fazem isso, né? Mas o Senhor Shiva falou: não, é sândalo, eu quero sândalo, né, que você faça uma marca de sândalo. E aí Gurudeva começou a crescer, né, e ele sempre teve a proteção do Senhor Shiva. E já que nós estamos falando do Senhor Shiva, foi falado uma vez, perguntado para Gurudeva, né, uma pessoa virou e falou: é verdade que você é filho do Senhor Shiva? E aí era um devoto do Senhor Shiva que perguntou isso. E aí Gurudeva falou: se você é devoto do Senhor Shiva, você tem que saber se eu sou o filho dele. Mas Gurudeva tinha muita proteção. Muita proteção. Quando ele era criança, e depois também, ele ia no meio da floresta brincar com o tigre. O tigre de Bengala, né? O pessoal fala: aonde que é onde que é o templo de vocês, né? É na Bengala. Aí tem o tigre de Bengala, então, é daquele local, né? E Gurudeva brincava, a mãe dele ia lá e ele estava brincando com os tigres. Como uma criança brinca com um cachorrinho. E não é tigre, que nem eu já vi uma pessoa uma vez, ela pôs a foto, né? Uma mulher, ela pôs a foto no Facebook, talvez vocês até conheçam a foto, né? E deitada do lado de um leão, não sei se era um leão ou um tigre, né? Mas é um tigre anestesiado, né? Então se dá um tranquilizante pro tigre, e aí você tira a foto dele no zoológico. Mas o Gurudeva não, era com um tigre solto lá na selva, né? E enfim, e quando ele cresceu e ele já estava na missão, ele gostava muito de 2 búfalos que faziam serviço para a missão. Eles puxavam um arado, né, na lavoura, né? E Gurudeva tinha, assim, muita amizade com os búfalos. Ele brincava. Búfalo é um bicho enorme, não sei se vocês já viram um búfalo pessoalmente, né? Mas a vaca é pequena perto do búfalo, né? E aqueles búfalos enormes, com aquele chifre enorme, e Gurudeva brincando. E Guru Maharaj um dia olhou, Guru Maharaj não gostava disso. Ele tinha medo, né? E uma vez ele falou para Gurudeva: você não adianta, né, falar, mas eu percebo que eles gostam muito de você. Porque uma brincadeira de um búfalo, ele pode te levar, sabe, te tirar do plano material, né? Então Gurudeva tinha a proteção do Senhor Shiva. E ele falou: eu nunca tive medo de nada, Gurudeva falou. Eu nunca tive medo de nada. Porque o Senhor Shiva sempre me protege. Eu tenho essa convicção que o Senhor Shiva me protege. E Gurudeva foi dito também por Srila Maharaj, que quando ele já era acharya da missão, né, ele pegou e tinha um problema lá em Calcutá. Quem já foi para Calcutá, lá não sei se o Pancha já foi, né, a Jamuna já foi e tal. Então em Calcutá, o Uraskananda deve ter ido também, em Calcutá tem o guest house e tinha uma casa do lado que eles arrumavam encrenca com a nossa missão. Eles arrumavam encrenca com Sankirtan e eles começaram a tirar ovos dentro do nosso terreno, né? Isso aí a Acharya Maharaj acho que nem era da missão ainda, nem tinha entrado na missão ainda. E Gurudeva foi lá, mais novo, né? Ele foi lá com uma faca enorme, Srila Acharya Maharaj falou, e enfrentou todos eles.
E não é qualquer indiano, eram indianos assim, complicados, então ele não tinha medo. Quando era para defender a missão, defender o Guru, ele não tinha medo. E ele falou, o Senhor Shiva sempre me protege. Por isso nós temos lá em Koladwip o templo de Sadashiva. Né? Nós temos lá, quem já foi... Mas não é o Senhor Shiva, o Guna Avatar de Tamaguna. É Sadashiva, Gangadhar. É o Senhor Shiva que segura o Rio Grande da cabeça, que é um devoto puro de Krishna. Não é o Shiva Guna Avatar que as pessoas fazem puja pedindo coisas materiais. O Senhor Shiva não é um só, tem vários. Né? Então, Gurudeva nós adoramos, nós não. Lá em Koladwip tem adoração ao Senhor Shiva, porque ele é o Sadashiva Gangadhar. Então, Gurudeva tinha uma relação muito próxima com o Senhor Shiva. E quando ele cuidava de Srila Siddhar Maharaj, ele era o médico ayurvédico de Srila Siddhar Maharaj, Gurudeva. Ele pediu para o Senhor Shiva para orientar ele no tratamento do seu Guru. Porque Guru Maharaj, no mapa astral dele, tanto dele como de Gurudeva, eles iam abandonar o corpo muito cedo. Tanto o Guru Maharaj quanto o Gurudeva. E aí Gurudeva pediu para o Senhor Shiva, né, me deu uma orientação. E o Senhor Shiva receitou um remédio para Srila Siddhar Maharaj. E esse remédio manteve Srila Siddhar Maharaj até 93 anos. É claro que ele foi embora a hora que ele quis, mas manteve a saúde dele até 93 anos. Então, Gurudeva tinha essa relação muito, muito próxima com o Senhor Shiva. Né? Por isso ele tinha aquele misticismo. Não que ele fosse místico, mas ele tinha poderes místicos. Gurudeva tinha poder místico, tinha siddhis. Ele sabia o que estava acontecendo. E eu escutei uma aula de Puri Maharaj, esses dias mesmo, ele falando, que uma vez, Janada Maharaj, ele foi chamado, olha o poder de Gurudeva. Janada Maharaj foi chamado dos Estados Unidos para resolver um problema lá em Vrindavana. Não queria incomodar Gurudeva. E eu creio que a Acharya Maharaj também ainda não estava na missão. Gurudeva que organizava tudo. Aí chamaram a Janada Maharaj lá em Vrindavana e ele foi. Ele foi para lá, ele resolveu o problema, estava tendo um problema entre os devotos lá, algo mais sério, ele resolveu o problema. Ele falou, poxa, eu estou aqui na Índia, eu vou ver Gurudeva em Koladwip, né? Vou para Navadvip ver Gurudeva. Você não pode ir para a Índia sem ir para Navadvip. Né? Quer dizer, você vai, a mesma coisa o cristão ir para a Itália e não ir para o Vaticano. Não tem cabimento a pessoa ir para a Índia, o Gaudiya Vaishnava, a nossa linha, claro. Mahaprabhu apareceu lá. Né? Tudo é lá, nosso templo principal é lá, tudo é lá. E aí Janada Maharaj falou, vou ver Gurudeva. E aí ele chegou lá, Gurudeva pegou, ele imaginou que Gurudeva não sabia nem nada, né? E aí ele chegou lá, Gurudeva falou, como é que está o pessoal em Soquel? Né? Lá nos Estados Unidos, e tal devoto e tal, ficou conversando com ele. Aí Gurudeva pegou e aí, com aquele jeito dele falou, e lá em Vrindavana, né, como é que estão as coisas? Gurudeva falou para Janada Maharaj. Aí Janada Maharaj falou para ele, Gurudeva, como é que o senhor está sabendo que eu fui para lá? Aí Gurudeva olhou para ele e falou, por que você acha que eu sou o Acharya? Por que você acha que eu sou o Acharya? Gurudeva falou, eu sei de tudo. Esse é o verdadeiro Acharya. Né? Esse é o verdadeiro Acharya. Então Gurudeva tinha esses poderes místicos. E se lá Acharya Maharaj falou que Gurudeva transmitiu para ele esses poderes. Porque Acharya Maharaj, em várias ocasiões, eu vi ele na live, no Zoom, ele sabia de coisas que nunca ninguém sabia. E ele ia lá e falava. Né? Coisas que ninguém sabia, ele ia lá. Então ele tinha esse poder místico de Gurudeva. Mas então, voltando agora do início, né? Gurudeva, ele apareceu, né? Ele não nasceu, ele apareceu. E aí ele aparecia num local, num vilarejo chamado Bamumpara. Bamumpara, amanhã inclusive, não sei se vai ser feito amanhã, mas eu creio que sim. Todo ano depois do festival de Gurudeva eles iam para Bamumpara, onde Gurudeva apareceu. E aí ele viveu lá durante o período e certa vez o pai dele se mudou com a família toda para um local lá próximo, que o tio dele falou, venham para cá, o tio dele era muito rico, o tio de Gurudeva era muito rico.
Então, eles se mudaram para lá e o pai dele depois abandonou o corpo. O Gurudeva era muito novo. O Gurudeva tinha em torno de 15 anos quando o pai dele abandonou o corpo. E ele era o filho mais velho, com 2 irmãos mais novos, e a mãe. E aí eles voltaram para o local de nascimento de Gurudeva, Bamumpara. E Gurudeva tinha que sustentar a família. Ele era, imagina, o arrimo da família com 15 anos. Olha a responsabilidade. Você sustentar os 2 irmãos, que eram pequenos, a mãe, né, sem ninguém. E ele falou, eu tenho que arrumar uma profissão. Eu tenho que arrumar, mas como que eu vou arrumar uma profissão? Não sei fazer nada. E aí na Índia, na época, se a pessoa trabalhasse 5 ou 10 anos com um médico, ela era médica, ela podia atuar como médico. Não com registro, nada, mas ela tinha o direito de atuar como médico. E Gurudeva foi trabalhar num ambulatório e depois ele arrumou outro ambulatório, de manhã num, à tarde no outro. Ele abriu o ambulatório, ele arrumava tudo, e aí de vez em quando ele dava uma escapada para jogar futebol, porque Gurudeva gostava muito de futebol. Né? Os indianos gostam muito de futebol, né? Então, Gurudeva dá uma escapadinha, depois ele ia lá, ele fechava o ambulatório, ele ia para o outro, ele almoçava, às vezes ele ia para casa de alguns bandidos dacoites, né? Ele fala que eram latifundiários, ele tinha amizade com esses latifundiários e eram bandidos, Gurudeva falou, mas ele gostava deles. E eles gostavam muito de Gurudeva. Então Gurudeva ia almoçar, depois ele ia para outro local. Essa era a vida de Gurudeva. E um dia, chegando perto do aparecimento do Senhor Nishinradeva, Nishinra Chaturdasi, foram alguns sábios, alguns devotos da nossa missão, brahmacharis, foram pregar na cidade que Gurudeva estava morando. Na verdade, no local que ele trabalhava. E ele, de noite, ele ia escutar esses sadhus. E tinha um brahmachari lá que era muito parecido com Srinivasa Acharya. E Gurudeva lembrou de quando Srinivasa Acharya ele foi dar aula do Srimad Bhagavatam para o rei, que falou depois para ele, eu roubei os livros e está comigo e tal, toda aquela história, né? E aí ele falou, ele parece muito com ele dava aula do Bhagavatam também muito bem, deixou o Gurudeva encantado. E aí Gurudeva no outro dia foi de novo, e no outro dia foi de novo, e no outro dia foi de novo. E um dia ele falou para os sadhus, né, para o brahmachari, ele falou, me deixe tocar a mirdanga. Ele era um garoto de 16 anos. Me deixe tocar a mirdanga. E aí eles olharam meio assim, espantados, né? Um garoto aldeão tocar mirdanga. Aí Gurudeva pegou a mirdanga e começou a tocar. E eles ficaram impressionados com o Gurudeva tocando a mirdanga. E não só tocando, ele cantava muito bem, Gurudeva. Ele foi cantor profissional, né? Então, o que aconteceu? Gurudeva, ele pegou e ele continuou a ir escutar, né? Escutar. Ele tinha mais interesse em escutar do que em jogar futebol. Ele começou a trocar. E como ele diz, eles fizeram a minha lavagem cerebral. Gurudeva fala. Gurudeva é uma da família Brahmani, né? Ele era filho de Brahmanes. E ele falou, já tinha lido Mahabharata, já tinha lido Ramayana. Era outra linha, não era a nossa linha. É o hinduísmo não da nossa linha. Mas ele conhecia Mahaprabhu. E a família dele adorava uma deidade que o filho de Nityananda Prabhu, Virachandra, instalou. A família de Gurudeva adorava essa deidade, Radha Gopinatha. Então Gurudeva tinha uma proximidade já com Nityananda Prabhu, com Mahaprabhu, e Gurudeva não gostava que comentasse isso quando ele era vivo, mas Gurudeva é descendente de Nityananda Prabhu geneticamente. Né? Lá pelas 5ª, 6ª, 7ª geração para trás, Nityananda Prabhu está na árvore genealógica de Gurudeva. Nityananda Prabhu está na árvore genealógica de Gurudeva. Então, Gurudeva, ele começou a ir, e um certo dia ele virou para os devotos e falou assim, se vocês me levariam para morar no seu ashram? E os devotos falaram, sim, claro. E você iria conosco? Eles falaram. Gurudeva falou, sim, eu iria. De tão encantado que ele estava. Né? Mas ele falou que isso não era devoção, era paixão, era emoção.
Não, no momento inicial não era devoção, era emoção. A maioria tem emoção, não tem devoção, né? E aí, mas o início dele foi assim. E aí ele pegou e falou, então, tá, então vamos. Aí os sadhus falaram, nós vamos fazer o festival de Nishinradeva, né? No Nishinra Chaturdasya. Depois nós vamos, você vai conosco. E Gurudeva se arrependeu. Foi de emoção mesmo, ele se arrependeu. Mas Gurudeva nunca havia mentido na vida. Gurudeva nunca mentiu na vida. É uma qualidade que praticamente ninguém tem. Mas Silacharya Maharaj falou uma vez que Silatila Kiniri Maharaj, ele tem essa qualidade, ele não mente. E ele era o gerente de Ekachakra, ele era o gerente de outros templos de Tarakeswara, né? Silatila Kiniri Maharaj foi gerente. E aí a Acharya Maharaj falava, mas o gerente tem que contar às vezes uma mentira. Para ser o administrador, ele tem. E aí a Acharya Maharaj falou, mas ele é impossível, ele não consegue contar mentira, ele não consegue falar mentira. E Gurudeva era assim. E aí ele falou, poxa, mas será, como que eu faço agora para não ir? Eles não vão, eles vão querer que eu vá. E eu vou cumprir minha promessa. Aí Gurudeva, um dia ele ficou pensando, ele falou, vou mudar a promessa. Ele falou, e ele chegou para eles e falou assim, o plano dele era falar o seguinte, eu só vou se for hoje. Porque ele sabia que os sábios no dia seguinte tinham que fazer o festival lá na cidade. E ele, muito esperto, ele falou, só vou se for hoje. E quando ele falou isso para os sábios, o sábio falou, tudo bem, então eu vou com você às 2 horas da manhã, a gente parte. E Gurudeva foi. E Gurudeva foi. Largou a família, largou a mãe, largou os irmãos, largou os 2 empregos. Isso é rendição, né? Isso é rendição. Uma pessoa que sustenta a mãe com 2 filhos pequenos, ele largou tudo e foi para a missão. E aí, quando ele chegou lá para atravessar o rio, tinha que atravessar o rio da cidade que ele morava, e não tinha mais balsa, não tinha barco. E aí ele teve que nadar, atravessar a nado o rio, e ele andou a noite inteira com o outro devoto. Ele fez como Mahaprabhu, toda aquela turma Nityananda Prabhu, não tinha ônibus, não tinha nada. Ele andou a noite inteira. Quando ele chegou no Mati, era o dia de Nishinra Chaturdasya, jejum total até o pôr do sol. E depois comer 100 grãos. E Gurudeva nunca tinha feito isso. Gurudeva era Brahmani, ele tinha recebido o cordão de Brahmani, mas na linha dele era não comer grãos. Ele nunca tinha feito um jejum total assim, na vida dele. E aí quando ele chegou na missão, no Mati, ele pegou e ele olhou, ele ficou meio decepcionado. A primeira visão dele foi de decepção. Por quê? Porque ele tinha lido no Mahabharata, ele tinha lido em outros livros, aqueles templos, aqueles ashrams, todos opulentos, enormes, todos de mármore. E ele chegou lá e ele viu uma construção, só tinha uma construção com três cabaninhas de sapê, quer dizer, nada assim, muito simples. E o devoto Brahmachari viu que ele ficou assim desiludido, né, uma criança, e aí ele falou, sim, a construção é muito simples, mas o sábio que mora nela, ele é muito grande. O sábio que mora aqui é Srila Siddhar Maharaj. Ele é muito grande. E aí, Srila Siddhar Maharaj estava cantando a Japamala na varanda, e ele viu os devotos chegarem e ele foi lá. E os devotos falaram para ele, olha, esse aqui é um rapaz, contaram a história. Ele falou isso, tal. Aí Srila Siddhar Maharaj olhou para ele assim, né? Ficou analisando Gurudeva. E Srila Siddhar Maharaj falou para ele, você quer mesmo ficar aqui? Comigo, morar aqui? E Gurudeva pensou, poxa, eu larguei tudo já, por que esse sábio está me perguntando? Né? Aí Srila Siddhar Maharaj falou para ele, então, ele falou, você está disposto a 2 coisas? A primeira coisa, você só vai seguir o que eu falar? E aí Gurudeva falou, sim. E a gente não faz isso, né? Gurudeva com 16 anos, 17 anos, ele falou isso pro Guru. Você está disposto a fazer tudo o que eu falar? Sim. Qual a segunda coisa? A segunda coisa, você está disposto a nunca seguir somente? Nunca seguir somente.
A Tia Maharaj fala, a mente ela está sempre errada. Se você pensar, eu faço isso, aquilo, faz ao contrário do que você pensou, porque a mente está errada. Por isso nós temos um guru, nós temos o guia. Não temos que pensar, eu acho. Prabhupada Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele tem um livro dele, eu não sei qual, mas tem um livro dele, que fala o seguinte, essa palavra tem que sumir do vocabulário do devoto, eu acho. Se eu estiver dando aula, ou qualquer outro estiver dando aula, ou chegar e falar eu acho, você levanta e sai e vai embora. A gente não tem que achar nada. A gente tem que falar o que o Guru falou. E o Guru vai falar o que o Guru do Guru falou. E assim por diante, até chegar em Mahaprabhu e em Krishna. Então, Gurudeva, ele pegou e falou, sim, eu aceito. Eu não vou seguir minha mente. Aí Gurudeva, ele tutibiou, ele falou assim, e se eu achar que o que eu estou pensando é melhor do que o que o senhor falou? E aí Srila Siddhartha falou, mesmo assim você vai me seguir. E Gurudeva lembrou disso quando ele estava já como Brahmachari, lá na missão em Kuladwip, ele era Brahmachari já, e Srila Siddhartha, a orientação é, não jogue praçada fora. Aí a Acharya Maharaj falou, hoje em dia a gente dá para as vacas o que sobra, lá na Índia. Ele falou, mas na época não. E nem tinha tanta comida assim na época, era meio difícil a situação, né? E aí Srila Siddhartha falou, o que sobrar, e não tinha geladeira lá, né? Então, o que sobrar, vocês, os brahmacharis, comem no dia seguinte, tudo que sobrar. Não vai comer comida fria, a praçada fria, porque praçada não fica velha. E aí, de manhã, Srila Govinda Maharaj estava lá, ia comer, e o devoto veio com um dal cheio de inseto. Formigas, inseto, não tinha geladeira e os insetos iam em cima, claro, né? Nem tampa tinha. Então, colocou aí Gurudeva, quando olhou assim, a mente dele falou, não vou comer, tem inseto. Mas, imediatamente, ele lembrou no que ele prometeu para o Guru. Eu não vou seguir minha mente, eu vou seguir o Guru. E o Guru falou que eu tenho que comer. E aí ele retirou os insetos de lado assim e comeu. E Srila Siddhartha estava observando, ele estava analisando Srila Govinda Maharaj. E ele chamou ele e falou, eu preciso conversar com você. E aí Gurudeva foi lá e falou, o que é, Guru Maharaj? Por que você comeu aquele dal cheio de inseto? Gurudeva falou, porque o senhor falou que era para honrar a praçada no dia seguinte, o Brahmachari. Então, Gurudeva sempre seguiu o Guru dele, não a mente. Nunca seguiu a mente dele, seguiu sempre o Guru dele. E aí Gurudeva, ele foi para o mate e Guru Maharaj já começou a olhar ele diferente e pensou, eu posso preparar esse garoto para ser o meu sucessor. Eu posso preparar ele. E a irmã de Guru Maharaj, Irama Didi, ela também falou, está na hora de você preparar um sucessor. E Guru Maharaj começou a prepará-lo. E o normal na Índia, na época da nossa missão de Srila Siddhartha Maharaj, veja como era difícil. Para ser iniciado, tinha que morar meio ano no templo. Srila Siddhartha Maharaj não iniciava ninguém que não ficasse morando, não que frequentando, morando meio ano no templo. Hoje é tudo mais fácil, por isso que ninguém dá valor. A pessoa recebe uma Mantra Hare Krishna de um devoto puro e ela pega e fala, vou largar. Não dá valor. Por quê? Porque recebeu muito fácil. Né? Então, Gurudeva foi uma exceção. Com menos de 2 meses, Srila Siddhartha Maharaj iniciou o Gurudeva. Os devotos ficaram todos meio assim, os brahmacharis, os sannyasis. Por quê? Porque Gurudeva era o protegido de Srila Siddhartha Maharaj. Ele era o mais querido de Srila Siddhartha Maharaj desde o início. E aí ele recebeu a iniciação, mas antes de receber essa iniciação, ia ter o Ratha Yatra. Então, por isso que foi muito logo. Srila Govinda Maharaj entrou na missão no dia do aparecimento do Senhor Nrsimhadeva. No Ratha Yatra, ele recebeu a primeira iniciação. E ele falou, leve o garoto conosco. Ele nunca tinha participado de um Ratha Yatra, Gurudeva. Mas tinha um Brahmachari lá que não queria levá-lo. Gurudeva falou, quando Srila Siddhartha Maharaj falou que eu ia ser o sucessor, que ele ia me treinar, a minha vida no templo começou a ter dificuldades, inveja.
Quando o Guru gosta de um devoto, os outros devotos ficam com inveja. E Krishna não aceita inveja. Então, Gurudeva, o devoto não queria levá-lo. E Srila Siddharmarji ficou sabendo. Gurudeva não estava lá em Puri, onde é o Ratha Yatra. E aí Srila Siddharmarji mandou um telegrama para o devoto e falou, traga ele para cá, muito bravo. Srila Siddharmarji ficou muito bravo, traga ele para cá. Quando ele chegou, ele deu uma bronca muito grande no devoto e ele iniciou o Gurudeva nesse dia, do Ratha Yatra. É um dia muito auspicioso, o dia do Ratha Yatra, né? Então, Gurudeva se iniciou e ele começou a pegar mais funções, mais serviço, e ele se tornou o servo pessoal de Srila Siddhar Maharaj. Ele era o servo pessoal. Quando ele recebeu a iniciação depois de Brahmachari, né? E ele ia viajar com Srila Siddhar Maharaj, mas Srila Siddhar Maharaj não viajava ainda. Ele nunca tinha saído de Navadvipa. E a Bhaktivedanta convenceu ele de ir para Calcutá, o seu amigo pessoal, Prabhupada Bhaktivedanta. Então, ele falou para ele, porque tinha um centro de pregação da nossa missão lá em Calcutá, e quem tomava conta era Prabhupada. Prabhupada, antes de montar a ISKCON, ele cuidava do nosso centro de pregação lá em Calcutá, na casa dele. A casa dele tinha 3 andares. Um andar era o andar que ele morava, o outro andar era o comércio dele, que era uma indústria farmacêutica, ele fazia remédios, e o outro andar tinha 2 salas, que era a nossa missão. E Gurudeva ficava pelo menos 3 meses, todo ano, com Prabhupada. O relacionamento de Gurudeva com Prabhupada, Gurudeva Srila Govinda Maharaj, era muito intenso. Muito intenso. Prabhupada ensinava ele a pregar, ele era um garotinho na época. Prabhupada ensinou o Bhagavad Gita para ele. Prabhupada, ele ia pregar junto com Srila Siddhar Maharaj e Srila Govinda Maharaj ia junto. E Guru Maharaj, ele colocou o professor de sânscrito para Gurudeva, porque Gurudeva era de uma família humilde. Guru Maharaj falava sânscrito de criança. A conversa entre os moradores da casa dele, os familiares, era em sânscrito. Muito eruditos. Gurudeva era um aldeão. Ele não sabia falar. E aí Guru Maharaj ensinou, colocou professores para ensinar ele. E Prabhupada era também o professor dele. Mas o principal mestre dele era Guru Maharaj. Ele fala isso. Guru Maharaj era meu principal mestre. E Gurudeva foi. Aí Prabhupada queria que Gurudeva, por volta dos meados de 75, mais ou menos, 1975, Prabhupada queria que Gurudeva divulgasse a consciência de Krishna junto com ele pelo Ocidente. Fosse viajar pelo Ocidente divulgando a consciência de Krishna. E Gurudeva, ele não pôde ir porque Guru Maharaj já estava muito doente em 75. E ele era o médico de Gurudeva, ayurvédico. Então ele falou, não posso ir. Ele cuidava de Srila Siddhar Maharaj, mas Prabhupada tinha um afeto muito grande por ele. E Gurudeva escreveu alguns artigos e Prabhupada ficou muito animado de ver aquele garoto escrevendo. E Prabhupada dava tanta honra para Gurudeva, que Gurudeva era Brahmachari e Prabhupada ele era Grihasta, ele era casado na época. E ele falava para Gurudeva sentar no asana. Gurudeva lia o Bhagavatam e Prabhupada comentava o Bhagavatam. Mas ele dava toda a honra a Gurudeva, que era o Brahmachari, um garoto. Então eles tinham um relacionamento muito próximo. E Prabhupada falou, ele é o meu filho mais querido. Prabhupada considerava Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, o filho mais querido dele. Né? E na época imagina, ele era Grihasta ainda. Né? Imagina, nem pensava em ser guru e nem receber sannyasi ainda. Né? Então Gurudeva tinha esse relacionamento. E o relacionamento com Srila Siddhar Maharaj, aí não tem nem o que falar. Os devotos, irmãos espirituais de Srila Siddhar Maharaj, eles falavam que Gurudeva era o discípulo perfeito e Srila Siddhar Maharaj era o guru perfeito. Eles tinham esse relacionamento de discípulo perfeito, guru perfeito. Eles eram inseparáveis.
alguns momentos, algumas horas longe um do outro, já tinha aquele amor de separação. Como Srila Govinda Maharaj também com Acharya Maharaj, ele tinha esse relacionamento. Ninguém era tão querido por Srila Govinda Maharaj tanto quanto Srila Acharya Maharaj. Srila Acharya Maharaj estava em Calcutá, estava em qualquer lugar fazendo serviço, claro. Gurudeva ligava para ele e falava: vou morrer hoje. Vou abandonar o corpo hoje, Gurudeva falava. Aí Acharya Maharaj largava tudo, ia correndo, e chegava lá e Gurudeva queria somente ver Srila Acharya Maharaj. Amor em afeto, né? Amor em afeto. Da mesma forma que Gurudeva tinha com Guru Maharaj, ele tinha com Srila Acharya Maharaj. E aí Gurudeva, ele tinha conversas longas com Srila Siddhar Maharaj, ele cuidava dele na parte de medicina. E em 1985, ele deu sannyasi para Gurudeva, Srila Siddhar Maharaj. Mas Gurudeva, ele foi grihasta, ele casou, ele teve filhos. Guru Maharaj falou: vá ter uma vida de grihasta. Mas Guru Maharaj queria sempre que ele fosse o sucessor. Mas um grihasta não pode ser sucessor. O grihasta não pode ser guru. A nossa linha, a nossa missão tem que ser sannyasi para ser guru. Não existe guru. Ah, mas Srila Bhaktivinoda, você não é Srila Bhaktivinoda. Não é a nossa linha. A nossa linha é sannyasi e pode ser guru. Então, aí Guru Maharaj queria que ele voltasse para dar sannyasi para ele. E Gurudeva sabia que quando ele recebesse sannyasi, Srila Siddhar Maharaj iria abandonar o corpo. Então ele prorrogou o máximo possível. E Srila Siddhar Maharaj falou para ele: se você não receber sannyasi e não for meu sucessor, eu vou abandonar o corpo. Eu vou abandonar o corpo. E aí Gurudeva viu que não tinha mais jeito de receber sannyasi em 85. E o nome que ele deu qual é? Srila Govinda. Srila Bhaktisundar Govinda. Né? E um dia Gurudeva perguntou para Srila Siddhar Maharaj: por que Govinda? E aí Srila Siddhar Maharaj falou: o meu lago principal mais querido é o Govinda Kunda. Kunda é lago. A minha deidade que eu escolhi para a nossa missão é o Govinda Sundar. Goranga Gandharva Govinda Sundar. O meu devoto mais querido não podia chamar outro nome senão Govinda. Srila Bhaktisundar Govinda. Olha só o afeto que Srila Siddhar Maharaj tinha por Gurudeva. Ambos, um pelo outro. E Srila Acharya Maharaj também falou que às vezes ele via Gurudeva ir de noite, de madrugada, no Samadhi Mandir de Guru Maharaj, de madrugada. E um dia Acharya Maharaj foi lá e falou: Gurudeva, é muito cedo, 2 horas da manhã, 3 horas, é muito cedo, Gurudeva. Ele falou: estou me consultando com Srila Siddhar Maharaj. Esse é o nível de um devoto puro. Ele conversa com o seu Guru depois do Guru ter abandonado o corpo. Né? Esse é um devoto puro. Então, esse é o relacionamento que ele tinha com o Guru Maharaj. E, né, agora contando, quando o Prabhupada abandonou o corpo, alguns devotos da ISKCON foram lá, a maioria, na verdade, praticamente todos do GBC foram falar com Srila Siddhar Maharaj. Porque Prabhupada falou: quando eu abandonar o corpo, vocês sigam a vida devocional como Siddhar Maharaj. E o Tapasi Maharaj, Ashara Maharaj, Janardana Maharaj era do GBC da ISKCON. Né? Ele era guru na ISKCON. E eles foram se abrigar em Srila Siddhar Maharaj. Mas quando eles foram lá, outros também devotos, Goswami Maharaj, tem vários devotos, né? Madhusudana Maharaj, né? Eles foram lá se abrigar com Srila Siddhar Maharaj, mas Srila Siddhar Maharaj não queria aceitá-los. Ele era muito idoso na época. Em 82, ele tinha uns 85 anos, 86 anos mais ou menos. Ele falou: sou muito idoso para aceitá-los. Né? Eu vou abandonar o corpo logo. E aí que entrou o Srila Govinda Maharaj e falou: quando o senhor abandonar o corpo, eu cuido deles. Eu cuido deles, não se preocupe. E aí ele iniciou eles. Ele deu sannyasi para Shripa Tapasi Maharaj, que na época era Shripa
Bhaktivilas Parvati Maharaj, ele deu sannyasi para outros devotos. Ashara Maharaj, Srila Ashara Maharaj também é devoto sannyasi de Siddhar Maharaj, Janardhan Maharaj, tudo graças a Gurudeva. Tudo graças a Gurudeva. Ele aceitou nós, senão não teria o Sri Chaitanya Sarasvati Mati no Ocidente. Não teria fora da Índia. Nós devemos, então, tudo a Srila Govinda Maharaj, dentre todos os outros, mas especialmente a ele, né? E aí ele foi ficando idoso, né? Ele foi ficando idoso. Srila Maharaj entrou na missão em 1900 e... deixa eu pensar para não falar bobagem. 1992, mais ou menos, ele entrou na missão. E Gurudeva já viu que ele era uma pessoa especial. Ele era muito esperto, muito inteligente e muito devotado. Gurudeva viu logo nisso e começou a dar serviço para ele, serviço para ele, serviço para ele, serviço para ele, e largou a missão na mão dele. Srila Acharya Maharaj, ele começou a tocar toda a missão. Ele era o gerente, ele cuidava de tudo. Ele assumiu o lugar de Gurudeva. Gurudeva só tinha feito um tour mundial antes de Srila Acharya Maharaj entrar na missão. Foi o primeiro tour mundial dele. Inclusive, quando Srila Acharya Maharaj chegou na missão, Gurudeva estava no tour mundial. E depois que Srila Acharya Maharaj assumiu tudo, Gurudeva fez 24 tours mundial. Em 18 anos, ele viajou pelo mundo 24 vezes. Isso dá muito mais de uma vez por ano. Para quê? Para distribuir o que o guru dele estava deixando para todos nós. Porque Guru Maharaj, ele era muito retraído. Ele falou, não quero quantidade, eu quero qualidade. Uma vez um devoto virou para Srila Govinda Maharaj e falou assim, Gurudeva, como eu queria ter conhecido a missão e participar da missão na época de Guru Maharaj. E aí Gurudeva falou, você não ia aguentar. Não tinha moleza com Guru Maharaj. Devoção é devoção, não é brincadeira. Esse é o espírito da fundação da nossa missão, é essa. Esse é o espírito da nossa fundação. Né? E, certa vez, dias antes de Gurudeva abandonar o corpo, quem contou isso foi Srila Acharya Maharaj, ele estava em Calcutá, porque Gurudeva, ele, nos últimos tempos, ele ficou em Calcutá porque tinha o melhor hospital lá, o Apollo, né? Então ele ficava lá, ele estava muito doente, acamado. E aí ele, conversando com a Acharya Maharaj, ele falou para Acharya Maharaj, depois de tantos anos de pregação, 24 tours mundial, você está pregando há 20 anos, me trazendo milhares de devotos. Cadê os discípulos? Gurudeva falou chateado, de forma assim, cadê os discípulos? Discípulo não é aquele que inicia, discípulo é aquele que segue o que o Guru fala. E Gurudeva falou, cadê os discípulos? Milhares de discípulos. Nós conhecemos centenas que se iniciaram. Cadê? Cadê? Né? Gurudeva. Então, se a gente quer glorificar Gurudeva, se a gente quer deixar Gurudeva feliz, é seguir o que ele falou. Não tem coisa que deixa o Guru mais feliz do que seguir o que ele fala. Não é o dinheiro que Gurudeva quer. Tem uma história de Gurudeva, para ver como Gurudeva não estava preocupado com dinheiro, ele não queria saber de dinheiro, ele queria saber da alma dos discípulos dele. Uma vez a Acharya Maharaj contou que chegou com 2 cheques, na época era cheque. Chegou com 2 cheques, mas não é chequinha de R$1.000, aqui no Brasil, 2.000. Era cheque tipo de R$100.000, R$200.000. Ou talvez $100.000. Era um negócio assim grande, né? 2 cheques. E a Acharya Maharaj entregou para Gurudeva. Quando o Gurudeva pegou o cheque, ele virou o cheque e o devoto escreveu tantas rúpias, sei lá, dólar, para o templo de Vrindavana. Tantos dólares ou rúpias para comprar isso. Tanto para fazer isso, quer dizer, sendo o dono, como se fosse o dono, como se fosse o presidente da missão, querendo mandar em Gurudeva. Gurudeva pegou o cheque, rasgou os 2 cheques, deu na mão de Acharya Maharaj e falou, devolva.
Eu nunca mais vou aceitar um dinheiro, nada desse devoto. O Guru, ele retirou a misericórdia do devoto. Porque isso é uma ofensa muito grande. Você dá o dinheiro e querer controlar onde vai ser usado o dinheiro. E Gurudeva falou, ele explicou, né? Porque uma pessoa de fora pode falar, nossa, que Guru bravo, né? Gurudeva falou, se eu estou nessa posição é porque Krishna me colocou. Não tem uma posição que você assume que se Krishna não quiser, se o Guru não quiser. Se você é cozinheiro é porque Krishna está gostando. Se você é o pujari, porque Krishna gosta. Se você é quem faz a guirlanda, é porque Krishna gosta. Se você é o pregador, porque Krishna gosta. Então o Gurudeva, ele ficou, né? Não que ele se ofendeu, mas o devoto cometeu uma ofensa muito grave. Então o Gurudeva fez isso. E Gurudeva tinha muitas tiradas, ele tinha um humor muito bom, né? Ele gostava de brincar com os devotos, né? Uma vez um devoto falou para mim que estava em Vrindavana, né? Em nenhum lugar você mata nada, muito menos no templo. Guru Maharaj falou, o inseto do templo é parafernália de Krishna, uma formiga do templo, uma barata do templo é parafernália de Krishna, um mosquito no templo é parafernália, né? Em Vrindavana você não tem que matar nada, nenhum lugar tem, mas... E uma vez Gurudeva olhou assim para o devoto e mostrou, tinha uma barata lá em Vrindavana, assim, andando. Gurudeva não falou nada, só mostrou assim, olha só, para ver qual ia ser a atitude do devoto. E o devoto pensou, mato ou não mato? O Gurudeva mostrou a barata, eu mato ou não mato? E o devoto, ele pegou ainda o chinelo de Gurudeva e matou a barata. Né? Mas Gurudeva não falou nada, ele só olhou. E aí o devoto me contou que até hoje ele não sabe se ele fez certo ou errado, né? Mas Gurudeva... Mas tem um outro devoto que me contou também, que uma vez ele estava lá e Gurudeva mostrou também um inseto no ar, alguma coisa assim, né? E o devoto foi com tudo matar, Gurudeva falou, não! Gurudeva falou... Né? Falou assim, então Gurudeva tinha esse humor também de brincar com os devotos, né? De ver qual era a capacidade do devoto, né? Ele tinha esse humor brincalhão, né? Mas isso é na fase que as pessoas conheceram ele mais idoso. Porque dizem, quem conheceu Gurudeva quando ele era mais novo, ele era muito rígido. Depois ele ficou vovozão, é tipo vô, teu vô, né? E por quê? Porque tinha alguém por trás dele fazendo todo o serviço de seu carrasco. Uma vez, uma devota muito elevada, ela virou para mim e falou, Damodara, ela falou, o pregador não pode ser o gerente do templo. Quer dizer, não é ideal. Porque você dá uma bronca no devoto que faz algo errado, você é o carrasco, né? E aí a pessoa já vai te olhar na aula de uma forma diferente. Ela falou, não é ideal, mas é o que dá, né? Então, é o que dá. E aí, a Acharya Maharaj, então Gurudeva, ele tinha esse humor todo assim, né? Carinhosão, e um paizão mesmo, né? Um vovozão e tal, né? Mas Gurudeva, e aí ele pegou, ele aceitou todos nós, né? Nós, que eu digo, Tapasya Maharaj, todos esses ocidentais, né? E ele cuidou deles, assim como ele cuidou dos discípulos dele. Ele cuidou dos discípulos de Prabhupada também, de Srila Maharaj, né, com os braços abertos, sempre carinhoso, sempre de forma afetuosa. E a principal lição de Gurudeva, isso está nas aulas, e também Sadhu Maharaj falou isso na aula de domingo, quem assistiu a live, né, com Tilaka Nirihara Maharaj. Tilaka Nirihara Maharaj falou, você é devoto dele, fala um pouco sobre Srila Govinda Maharaj. E Sadhu Maharaj falou que a principal ensinamento de Gurudeva, isso também está no site internacional hoje, o principal ensinamento de Gurudeva é seguir a orientação de Mahaprabhu. E qual a orientação principal de Mahaprabhu? Ser o mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore, dar respeito a todos sem querer em troca. E aí você vai conseguir cantar sem parar, ininterruptamente, o santo nome sem ofensas. Nós cantamos, você pode ficar o dia inteiro cantando, mas você canta ofensas ao santo nome. Eu canto ofensas ao santo nome. Então Gurudeva falou também uma certa vez, Gurudeva falou, eu não escrevi nada, Gurudeva não escreveu nenhum livro.
Ele não quis escrever nenhum livro. Ele escreveu canções, mas ele não escreveu nenhum livro. Os livros que nós temos de Srila Govinda Maharaj são compilações de aulas. E Srila Siddhar Maharaj só escreveu um livro. E Gurudeva falou, a minha função aqui não é dar nenhuma teoria para vocês. Guru Maharaj e Prabhupada Bhaktivedanta, ele já deu tudo para vocês. A minha função é fazer o reservatório para acumular o que ele deu para vocês. Essa é a minha única e exclusiva função. Então, Gurudeva tentou preparar nós para acumularmos o conhecimento que Srila Siddhar Maharaj deu e Srila Prabhupada Bhaktivedanta. E ele fez isso. E eu não me lembro, né, quando eu fui lá na varanda dele, não sei se o Iracema se lembra, mas tem o Trinadapi Sunichena no quarto dele, né? Falaram que está escrito assim no quarto dele, esse mantra, esse sloka que está aqui na parede, né? E Gurudeva então falou, essa é a principal instrução que vocês têm que ter. E aí Sadhu Maharaj falou também numa aula de Gurudeva falou, ser humilde é não perturbar o ambiente. Aquele que perturba o ambiente, ele não é humilde. Humildade é não perturbar os outros, não perturbar ninguém, nem um ser vivo na terra, nem em lugar, não perturbar ninguém. Por isso o Gurudeva falou, se você vai cantar uma ramanta e está perturbando alguém, não cante em voz alta. Não faça muito barulho. Você vai fazer um kirtan aqui meia-noite, vai perturbar um monte de vizinho. Não faça isso, é a orientação de Gurudeva. Então, humildade é não perturbar os outros. Tolerância é não deixar que os outros se perturbem. Aquela pessoa tolerante, nada importa para ela. Você pode ir lá e bater em você, pode te xingar, pode falar mal pela frente, pelas costas. Ser tolerante é não deixar o meio ambiente te perturbar. E dar honra a todos sem querer para si mesmo, o que é muito difícil, né? Será que a gente honra aquele que fala mal de você pelas costas? Lá dentro você tem uma mágoa, lá dentro você não gosta da pessoa. Por fora você pode falar, tudo bem, eu não ligo, mas lá no fundo, né? Naquela caixa preta que só você tem acesso, você sabe que você não gosta da pessoa, porque ele falou mal. Então o Gurudeva falou, se você tiver essas 4 qualidades, na verdade foi Mahaprabhu que falou, né? Ele escreveu, você vai cantar ininterruptamente os santos nomes. Então, essa é a orientação de Gurudeva, e ele deixou Silachara Maharaj. É muito importante falar isso. Ele deixou um sucessor, não só para a Índia, um sucessor mundial. E outro dia, recentemente, eu escutei uma live de Janardana Maharaj e Ashara Maharaj falando, aquele que não aceita Acharya Maharaj como sucessor do mundo de Gurudeva, sentou na cadeira de Gurudeva, ele não entendeu o que Gurudeva queria. É mal afortunado. Uma pessoa que não aceita Acharya Maharaj como sucessor é mal afortunado. Ou por ego, ou por inveja, não importa o motivo. Mas, então ele deixou ele como sucessor, né? E Silachara Maharaj também abandonou o corpo em 2021. Passa muito rápido, já vai fazer 4 anos que ele abandonou o corpo. E agora nós temos Tilakani Maharaj segurando a bandeira, né, de Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele fez os parikramas, ele está fazendo os parikramas, ele está tocando a missão lá na Índia, construindo um templo enorme, muito bonito, para fora. E isso, né, então nós temos essa grande fortuna, e nós só temos um templo em São Paulo aqui, porque em 2008 o Tapasi Maharaj, na época Bhuvana Mohan Prabhu, foi para a Índia no Goura Purnima de 2008, a última vez que ele foi para a Índia. Ele conversou particularmente com o Gurudeva, todo mundo acho que já escutou esse áudio, né, do Tapasi Maharaj falando que ele foi e conversou particularmente com o Gurudeva, e ele chamou outros devotos para escutarem também, para dar o aval. E Gurudeva pediu um templo em São Paulo sem comércio, ele queria algo sem mistura, sem misticismo, né? Sem comércio, sem venda de incenso, sem yoga, sem restaurante, sem isso, sem aquilo, só Bhakti Yoga. Vamos focar em Bhakti Yoga que nem na Índia.
E aí Gurudeva pediu, e no áudio de Tapasya Maharaj, no Prema, o Prafula acho que estava, o Pancha, o pessoal que ia no Prema na época, né? E eu estava lá, eu que gravei a aula, e aí o Puvana falou, se o Guru pediu, vai acontecer. Isso em 88, demorou um pouco, né? Nem tanto, né? Mas demorou. O Guru, e aí o Puvana falou, Tapasya Maharaj falou, se o Guru pediu, vai acontecer. O Guru, quando ele pede, não é mais a vontade minha, a vontade de alguém que está aqui. É a vontade do Guru, que é a vontade de Deus. E a gente só está aqui hoje por causa disso, né? Porque o Gurudeva pediu, e nós temos ele aqui na forma do quadro, mas ele está aqui também. E devotas próximas de Gurudeva, muito, muito próximas, a Vishaka, né? Prafula conhece muito bem a Vishaka, né? E a Vishaka falou que ela em nenhum outro lugar no mundo, ela falou, que desde que Gurudeva abandonou o corpo, na hora que ele almoçava, depois ele tirava uma sonequinha, é normal na Índia, né? 1h30, 2 horas. Aí quando ele queria que os devotos fossem receber o Harikata dele, ele batia a bengalinha no chão. E até colocaram uma borracha, ele gostava do barulho. Ele mandou tirar. Né? Ele mandou tirar. E a Vishaka falou que ele batia assim, todo mundo corria para o quarto dele, que era enorme, né? É enorme, né? O quarto dele lá em Calcutá, né? E aí ela falou que quando ela estava aqui, ela escutava o barulhinho claro que pode ser a mente dela, mas enfim, a Vishaka, né? Não é qualquer um. Então... Né? E ela falou, então eu sinto a presença de Gurudeva aqui, ela falou, né? E isso aí é muito assim, a gente fica feliz, né? E não só que ela falou, mas a Acharya Maharaj também falou, né? O Guru não está somente no quadro, o Guru está aqui presente. Então, agora chegou o Prafula também, né? Prafula Krishna Prabhu. Gurudeva não gostava que falasse somente o primeiro nome. Isso é uma coisa também, a gente tem essa mania. Né? A gente fala Dandavati, não fala Dandavati para Anã. Então quando você fala Dandavati, você está falando Vara. Se cumprimentou, outro fala Vara para o outro, quer dizer, né? Pelo menos fala para Anã é reverência, não Vara, né? Mas o ocidental ele é assim, né? Então a gente não fala o nome completo. Quem me contou isso foi a Govinda Mohini Devidasi. Talvez ela esteja hoje aqui na live, né? Ela falou que Gurudeva não gostava que falava somente o primeiro nome. O nome dele é Prafula Krishna Prabhu, né? Então ele chegou agora, ele teve, como acho que de todos que estão aqui, ele que teve mais contato com o Gurudeva, acho não, com certeza, né? De quem está encarnado aqui, ele é o que teve mais contato com o Gurudeva, mas a gente sempre segue a hierarquia não de idade, mas de iniciado. Né? Então, de todos que estão aqui, o Panchatattva Prabhu é o primeiro a ser iniciado, né? na nossa, hoje que está aqui. Né? Então, vamos começar. Pancha começa a falar de Gurudeva. Enquanto vocês falam, eu vou arrumar a parafernália para fazer o Arati, né? O Guru Puja para Gurudeva. E aí, né? Se alguém quiser falar, pode falar, né? Contar alguma coisa, ou leu alguma coisa, enfim, cada um sabe o que deve falar. Eu vou colocar então aqui para... Se alguém puder, cada um, quando o oficial que faz isso não veio hoje, né? Então nós vamos pegar outra pessoa para fazer, para colocar as pessoas que estão na live, para verem quem... Às vezes ele está acabando, ele está travando, é só reativar, tá? Põe a pata para tu. Desconectou. Uma vez que foi, pode. Quando aparece é só tocar no meio que ele volta. Mandavatos Pranam, tem devotos aqui que sabem muito mais da história, que são devotos lá do Govinda Maharaj, eu sou devoto da Maharaj, então eu vou falar rapidamente. É uma passagem que eu me lembrei, que quando eu fui para a Índia com o Tapasya Maharaj, Puvana na época, né? E eu era macrobiótico, eu levei muita parafernália de comida, inclusive raiz de lótus. E aí, Siddhar Maharaj estava com problema de pulmão, e aí eu conversei com o Búfalo, por favor, levar para Srila Govinda Maharaj para ver se ele consegue fornecer
se ele consegue fornecer o chá para Siddhar Maharaj. E eu lembro que nem devoto eu era, mas daí eu fiquei tão feliz que o Tapas Maharaj falou, olha, lá Govinda Maharaj conseguiu levar o chá e ele tomou. Então isso foi uma coisa que hoje eu penso na importância que foi. Na época eu nem liguei, né? Ah, tudo legal, ele tomou o chá e tal. Mas hoje eu fico pensando na importância que era aquele chá que serviu ele e disse que ele melhorou. Então, é uma passagem que eu lembrei agora enquanto a Namora falava. Dando avanço para nós. Já, esse Govinda Maharaj aqui, já. Quer calma para você? Segue a sequência aí. Segue a sequência? Então sou eu. Vamos ficar me voltando. Aí ele disse, eles falam também. Já tem eu e o Jai. Dava para não. Essa é a nossa verdadeira Goswami Maharaj aqui. Já. Então foi em 2008 que eu conheci Srila Govinda Maharaj. Foi no final do ano. Eu ia ir junto com o Guna Mohan Prabhu, mas ele já estava com câncer avançado e a gente ia ir juntos, mas no final ele não foi. Eu fui sozinho lá para esse Lago. Eu fui sozinho lá para esse Lagrudeva. Aí eu encontrei com ele em Calcutá. Na época era o Braja Kumar que estava tomando conta da porta dele. A Santa Vikram Maharaj estava lá também. Tinha alguns devotos que já faleceram, estavam lá também. Gora Prachada já faleceu, estava lá. O pessoal do Sul estava lá. Gente do mundo inteiro lá, gente da Rússia, Estados Unidos. E eu já estava estudando aqui há algum tempo, né, yoga e outras coisas. Eu queria conhecer alguém de verdade que estivesse praticando a vida espiritual. E, enfim, a Govinda Maharaj era Deus na forma de um ser humano. Muito claramente isso. Foi a maior experiência da minha vida conhecê-lo. Eu tive na presença dele umas 12 vezes, cheguei a conversar com ele algumas vezes, vi TV junto com ele, participei de alguns darshans dele, recebi a iniciação dele, né? Minha japamala havia sido furtada aqui no Brasil. Cheguei lá, falei isso pro Mahananda, que hoje em dia é, sei lá, Bhaktivinoda Madhusudana Maharaj, e ele arranjou as coisas. Eu fui iniciado por Srila Gurudeva, de novo, fui iniciado aqui por Srila Bhaktivinoda Goswami Maharaj, né, por Brithika. Depois fui iniciado por Srila Govinda Maharaj, lá na Índia mesmo, em Calcutá. Fiquei lá um tempo, foi o melhor momento da minha vida. Depois fui para Navadvip e depois voltei para Calcutá. E minha vida nunca mais foi a mesma. A melhor coisa que aconteceu para mim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi conhecer os devotos, conhecer a missão, conhecer o Srila Govinda Maharaj. Depois de ter a experiência dele olhar para mim, dele saber quem eu era, de ter consciência de mim, de ser um objeto para a visão dele, para a misericórdia dele. Aí finalmente eu nasci. Então, graças a Deus isso aconteceu. Já essa lá que o senhor deve ser Maharaj aqui. Já. Jai. Já pega isso aí. Apenas 4. Pranam todos, Nitya-Kalpa, Govinda Maharaj, meus reverenços a todos os irmãos devotos, amigos, eles de fato me colocam na condição primorosa de estar aqui, né? Sem condições nenhuma de poder reverenciar Srila Govinda Maharaj, porém cheguei na missão através de Tapas Maharaj em 88, e Tapas Maharaj era assim, ele me disse: você aceita tomar a iniciação de Srila Madhusudana Govinda Maharaj?
antes que eu dissesse sim ou não, ele disse, que bom, tá bom, sua iniciação vai ser daqui a pouco. E assim foi. Esse era e é Tapas Maharaj, né? E até para aqueles que conheceram Tapas Maharaj, né? Também para mim é uma pessoa fundamental. Isso aconteceu em 88 e hoje estou aqui. E o que eu quero dizer é que Srila Govinda Maharaj, né, o próprio nome já diz, né, a personificação do amor real, né, e que se eu estou hoje até aqui é por conta de querer estar, não sei nem bem como, mas eu pisquei, né, e quando eu abri os olhos, né, estamos aqui nesse momento onde esse plano que nós vivemos, o plano de desavenças, né, quando Tapas Maharaj falava a respeito de Govinda Maharaj, que Kali Yuga, né, estava galopante, né, ele realmente tem muita razão, porque ela veio trigalopante. Então, que é a única forma, né, que eu consigo ver é quando o Srila Govinda Maharaj, no momento da iniciação, diz: tolerância, humildade e respeito incondicional. Esse é seu primeiro papel, é seu primeiro estágio. Está preparado? Dali você pode avançar, né, quando entender isso. Você pode continuar seguindo o seu aspecto. Como eu não entendi nenhum deles ainda, continuo estudando e tentando, e digo para todos: mantenham-se na missão, né, com calma, respirem, se perderem o foco, procurem voltar, né, ajustar o seu dial, a sua antena, né, para isso que está dentro de você, e nós conservamos, né, muito distante, que é a alma, o que está mais próximo, o que está mais distante de você é o que está mais próximo, a tua alma. Apesar dos objetos você poder tocar e tudo mais que está na sua dimensão, isso não é real. O que é real é aquela alma, aquele princípio que grita dentro de você: estou aqui. Assim Tapas Maharaj, uma dinâmica incrível, dizia: estou aqui, olhe para mim. Você não olha para mim, eu estou aqui, eu sou, né? Eu quero estar com você. Essa é a alma. Fechem os olhos, respirem com calma e deem atenção para isso, porque o Deus está ali, né, buscando a sua atenção. Ele nunca vai deixar você. Isso é um fato. E para consolidar isso, quero mostrar para vocês essa japa. Ela vem de 1988, está comigo até hoje. Foi cantada por Srila Govinda Maharaj. Srila Govinda Maharaj cantou nessa japa. Os dedos dele estão aqui, as mãos dele estão aqui. Fica uma marra pressada para todos, que todos, né, sejam abençoados nesse momento. Srila Govinda Maharaj, Já. Nandalata. Dando vasculhar a todos. Eu tive o privilégio de conhecer o Govinda Maharaj através do Buba, né? Isso em 98, em Jordão. E antigamente eu era gráfico, né? Então o Tapas Maharaj, o Buba, ele fazia a tradução dos livros, né? De Sridhara Maharaj, Govinda Maharaj, né? E eu sendo gráfico, ele falou se eu podia, né, ajudar ele a fazer a impressão dos livros, né? Aí ele pegou na época uma máquina, uma impressora. Eu sabia lidar com essa impressora, pegamos e fizemos um livro chamado Som, né? Aí ele falou assim: quando um Deva vinha aqui para o Brasil, né, você pega e entrega para ele, né? Aí, em 98,
quando eu conheci Gurudeva, entreguei os livros, né? Que me deu a iniciação. Aí ele pegou, olhou pro Bhuva, né? O Bhuva falou assim, Adipurusha. Aí o Maharaj pegou meu sorriso, Adipurusha cantou a japa, me deu uma iniciação direta com ele. Tive o privilégio também de tomar a Mahaprasada dele, né? Junto com a mesa, né? E não sei se. Quando mais para todos, obrigado. Mesmo. Srila Govinda Maharaj era um guru perfeito, cheio de todas as qualidades, e a gente pode dizer foi a pessoa que Siddhartha Maharaj escolheu. E a gente sabe o standard de Siddhartha Maharaj, o nível de Siddhartha Maharaj. E Siddhartha Maharaj, respeitado em toda a Gaudiya Sampradaya, escolheu Govinda Maharaj para ser seu sucessor, que permitiu que o Ocidente tivesse acesso à concepção super refinada de Siddhartha Maharaj. Então ele foi a pessoa que segurou a bandeira, levou para o mundo inteiro, expandiu a missão de Siddhartha Maharaj de uma forma incrível, distribuindo uma concepção espiritual que não tem em lugar nenhum, muito, muito elevada, muito linda, e vivendo, exemplificando isso com a vida dele, com o coração dele, o coração mais amoroso, o melhor abraço, melhor instrução. E graças ao serviço dele que a gente teve a chance de se conectar um pouquinho com a beleza desse conceito espiritual, dessa linha de serviço e dessa possibilidade gigantesca de amor que a gente não tem nem como imaginar, mas a gente pôde observar um pouquinho nessa personalidade dele. É o que eu posso dizer que foi a coisa mais próxima que eu já vi de um super santo, e ele era de verdade. Então, agradeço essa conexão, foi muito bom estar com ele e a gente sente saudades. Já estamos dele aqui, já. Danadados a todos, boa noite. Eu cheguei na lição por volta de 2005, quando tive o primeiro contato e comecei a conhecer o trabalho de Govinda Maharaj. Se eu fosse usar uma palavra para defini-lo, eu usaria doçura, né? Ele é extremamente doce, profundamente misericordioso, né? E de uma sutileza incrível em transmitir as mensagens, né? De forma muito clara, muito profunda e de uma forma muito carinhosa. Então é uma bênção, né, poder conhecer uma pessoa com esse nível de santidade, essa pessoa tão maravilhosa. É isso. Já. As mulheres debandaram, né? As Ditas não estão aqui. Vocês querem falar disso? Não? Não, fala um pouquinho. Você teve com o muro dele. Um minutinho. Bem, vocês já falaram. Eu só fiquei ouvindo, né? Falaram muitas coisas de Gurudeva, maravilhosas. Eu nem sei o que falar de Gurudeva. Estava falando da Modara, uma coisinha agora, que o que eu sinto de Gurudeva é a misericórdia infinita de doçura, mesmo através da educação, da sua
forma de educar, eu só consigo ver doçura e isso me paralisa. É como se você vê uma pessoa que não é uma pessoa e que te paralisa pela presença. E o que eu vejo dessa presença é a doçura do amor. Então é o que eu sinto com o Gurudeva. Que eu tenho que aprender muito, mas ele já me dá essa sensação de que é a Bhakti, né? Que está além, que é a devoção, que é o amor. Então, eu não tenho muito o que falar, só agradecer por ele ter me encontrado, né? Porque acho que eu não tenho a capacidade de encontrá-lo, e de poder estar sobre a guarda dele. Você disse? Jai Gurudeva. Eu só tenho a agradecer. Eu nunca estive na presença física de Gurudeva, né? Mas eu agradeço que a alma conseguiu esse chamado, né? De estar aqui para tentar servir. Eu não tenho qualificações para isso, né? Mas estou tentando e só agradeço, né? De poder estar aqui com todos os meus irmãos espirituais, né? Da Mudara que representa o Guru aqui pra gente, passando as aulas, explicando todos os dias com muita paciência, né? Que às vezes a gente não consegue entender algumas coisas, não realizamos muitas coisas, né? E só agradecer, né, por tudo e por essa misericórdia dele me aceitar, porque ainda sou muito caída, né? Só agradeço, então. Nandavasi Pranam, Jai Gurudeva, Jai todas as idades, as personalidades. Vamos cantar, você não tinha visto, né? Vamos cantar a canção agora, Seguro Parampará. Colocar focado em Gurudeva. Ligar a TV eu não consegui. Não. Não achei a extensão para ligar ali a tomada na parede. Focar em Gurudeva. Esse aqui também? É, ela Está Gurudeva. É campanha especial, né? Estou mandando diretamente. Tá bom. Dá uma olhada no índice. Deixa eu ver. Seguro para não parar. É página 120. Página 120. Para quem quiser. Não, mas é para cantar ali, é sentado por enquanto. Ah, é? Sentado, Vou colocar a Silatya Maharaj puxando. Só um minutinho. Sabe a página, Prabhu? 120. Não, no fim. A sucessão. É uma propaganda, deixa eu ver como é que pula aqui. Agora vai. Hare Krishna hoite chaturmukha, Hare Krishna sevana mukha, Krishna hoite chaturmukha, Hare Krishna sevana mukha, Hare Krishna hoite chaturmukha, Hare Krishna sevana mukha, Krishna hoite chaturmukha, Hare Krishna sevana mukha, Rama hoite narade ramati, Rama hoite narade ramati, Hare narad hoite rason, Madhava hoite rason dason, Narada hoite rason. Bye.
Shinkara Kore. Ah, continua. Tá. Aktovela Sishadai, Kitana me Parijaya. 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 Tarada Sejana Singo Kore. Taha hoite Tina Niti, Tarada Sadita Niti. Ajina Hoyo Taha Hoite. Tara Kikora Jaya Dharma Mani Parichaya. Consegue conseguir? Acho que se eu consigo aqui, eu consigo seguir. Se ele estiver cantando, eu não posso cantar, mas o que você faz para amor? Vai, vamos cantar você. Isso. Madhavendra Puri Bara Shisha Bara Shri Sva. Madhavendra Puri Bara Shisha Bara Shri Sva. Nityananda Shri Advaita Vibhu. Nityananda Shri Advaita Vibhu. Ishvara Puri Kedonya Kori Lena Sri Chaitanya. Ishvara Puri Kedonya Kori Lena Sri Chaitanya. Jagadguru Gora Mahaprabhu. Jagadguru Gora Mahaprabhu. Jagadguru Gora Mahaprabhu. Mahaprabhu Sri Chaitanya Radha Krishna Mahaprabhu Sri Chaitanya Radha Krishna Prabhu Rajane Raji Para
Olhem em dias especiais a canção Sri Guru Bharat. Está no finalzinho. Aí vocês ficam atrás ou do lado, né? Da filmagem. É a página 130. Quem canta, Prabhu? Pode cantar você, canta, quem quiser. Você pega alguém pode pegar aquela almofadinha do cartão lá? Tira esse. Eu ia falar o nome da coisa, você não vai saber. Obrigado. O apoio do livro. Tá. Eu seguro. Eu tentando Ele por vai mim. tocar, ele vai tocar. Aí você toca. Aí eu vou cantar. Começa com a sua capa. Yes. Madhya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Madhya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sita Gadadhar Shivasati Gaura
Jaya Jaya Gurudeva Bhakti Udbara 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 Vartana Pradapti Mangala Vartana Pradapti Mangala Bhakti Sundara Deva Prabhu Shirumani Bhakti Sundara Deva Prabhu Shirumani Swami Govinda Jaya Nandarakani Swami Govinda Jaya Nandarakani Nandambika Puja Dija Kalevara Nandambika Puja Dija Kalevara Hare Krishna, Hare Krishna,
Yadam Sedetal, Luavi, Vavi, Mahamahotsa, Slava Kisunda,
Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivraj Kacharya Varisandra Sata Sisima Bhakti Tilakandiri Maharaj ki Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivraj Kacharya Varisandra Sata Sisima Bhakti Nirmacharya Deva Goswami Maharaj ki Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivraj Kacharya Varisandra Sata Sisima Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj ki Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivraj Kacharya Varisandra Sata Sisima Bhakti Rakaki Sridhar Devi Goswami Maharaj ki Jai Vishnupada Sarabhakti Jai Vishnupada Paramahansa Parivraj Kacharya Varisandra Sata Sisima Bhakti Siddhanta Sarasvati Guru Prabhupada ki Jai Vishnupada Saragora Kshoradas Babai Maharaj ki Jai Vishnupada Sila Sati Jananda Bhakti Thakur ki Jai Vishnupada Sila Jagannatha Das Babai Maharaj ki Jai Rupananda Guru Varga ki Jai Sila Hardas Guru ki Jai Vaishnava Vinti ki Jai Saparsala Sri Nityananda Prabhu ki Jai Sri Mahaprabhu ki Jai Sika Hoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadwaita Gadadara Shiva Sarigora Bhattavinda ki Jai Shirada Krishna Gopa Gopinata Shamakudarada Kunagiri Govardhana ki Jai Devinida Devi Tulasi Devi ki Jai Charanaj ki Jai Kartal ki Jai Sarasvati Govinda Sevashan ki Jai Sarasvati International Sangha ki Jai Sarasvati Mat ki Harinama Sankirtana ki Jai Devotos ki Jai Presentes ki Jai Single Online ki Jai Goura Haribo. Vamos ver quem está conosco na live hoje. Enquanto abre aqui o aparelho. Presencialmente nós temos aqui hoje o Panchakata Prabhu, o Vijayaksha Prabhu, temos aqui o Adi Purusha Prabhu, temos aqui também o Prafula Krishna Prabhu, o Madhusudana Prabhu, acho que não esqueci ninguém, né? A Amrita Sindhu Devidasi e também aqui a Jamuna. O Laskananda Prabhu, a Jamuna Devidasi conosco também. Deixa eu ver aqui pelo Facebook. Hoje a live caiu direto no canal do YouTube, mas o Facebook hoje foi normal. Não consegui, meu. É que você não está pagando a internet. Exato. Cliquei no link ali do WhatsApp. Não adianta. Espera aí que eu vou ver se o meu abre aqui. Abri o Facebook e não abri a live. Mas hoje a internet está meio complicada. Por isso que o canal do YouTube caiu. Agora abriu. O pessoal do lado está fazendo festa para Gurudeva também. Ó, temos aqui conosco a Malini Devidasi conosco também. O Ishan Krishna Prabhu conosco também. Deixa eu ver quem mais aqui conosco. O Hridai Vallabha Prabhu, lá do sul, né? Ele mora, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, né? Ele está participando conosco também aqui. Deixa eu ver. Eu acho que são essas pessoas mesmo. O Doya Moi também aqui conosco, participando. Deixa eu olhar no outro aparelho. Se tem mais alguém. Se tiver alguém que eu não falei o nome, não fique nervoso. Porque... Mamata Moi Devidasi também conosco aqui. O Vrajaraja Prabhu conosco também. Deixa eu ver se eu olho mais alguém. Deu um acesso de riso aqui, pessoal. Então, uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Amanhã começaremos o programa às 7 da manhã com Mangal Arati. E amanhã vamos continuar a leitura do livro O Néctar da Devoção de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada.